Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar aqui então o nosso tema de Filosofia da Educação no nosso curso de Licenciatura em Biologia do IFAC Campus Tarauacá. Pois bem, gente, nós estamos aí no percurso de entender, primeiro nós vimos lá o que é filosofia aí aplicada à educação, e a gente vai caminhando agora na direção de entender ainda o conceito de filosofia, mas entendê-lo já relacionando a outras formas de conhecimento. Portanto, a gente tem já uma ideia básica só pelo título, filosofia e outras formas de conhecimento. Ou seja, entre as muitas formas de conhecimento que nós temos, todas quantas úteis, todas interessantes, nós temos uma delas também muito interessante, que é justamente filosofia. Bem, iniciemos então por essa afirmação. Filosofia é a busca pelo conhecimento e a compreensão do mundo, ou uma das formas de se buscar essa compreensão. É uma investigação crítica e sistemática sobre as questões fundamentais da existência, e aqui ela começa a se diferenciar das demais, porque é crítica e sistemática. Da existência, do conhecimento, da moral, da política e também da arte. Tudo é objeto aí da investigação filosófica. Quais são as outras formas de conhecimento que nós temos? A gente pode começar refletindo justamente sobre o conhecimento mítico. Veja, o que é um conhecimento mítico? É um conhecimento que ele tem bases que são assim bem curiosas, né? Que são bases mais, digamos, naturais ao ser humano. Por exemplo, a narrativa da natureza. Quando nós não entendemos algum fato da natureza, nós criamos uma história para explicar esse fato. Então, que história é essa? É um mito. O mito, portanto, são histórias que explicam o natural, mas explicam o natural a partir do quê? A partir do sobrenatural, dizendo que um Deus fez, que um Deus criou. É onde a nossa imaginação ganha asas para construir explicações que sejam capazes ali de fechar lacunas que são criadas pela nossa curiosidade. Explicação do mundo. Os mitos, por explicar a natureza, por consequência, claro, explicam também o mundo, os eventos históricos, eles dão para nós uma visão de como as coisas funcionam bem. O mito pode ter base moral porque, através dos mitos, muitos ensinamentos nos são transmitidos. Muitos comportamentos, o bem, o mal, o certo e o errado, nos são transmitidos como? Através do quê? Através de histórias. Através de ensinamentos que vêm a partir de nossa relação com o nosso imaginário. E é uma fonte de inspiração para a literatura, para a arte e para tudo mais. Veja que eu coloquei um quadro que tem um monstro comendo ali um ser, né? Vamos por partes. Esse monstro seria o Cronos, o deus do tempo na Grécia, e esse deus tem uma característica muito curiosa. Ele come os seus filhos. A ideia é que todos os seres humanos são filhos de Cronos, esse deus, e como o tempo passa para todo mundo de forma cruel, o tempo nos consome, nos transforma e nos destrói. A ideia é que Cronos, nosso pai, nos come, nos devora, né? Então veja, nessa própria imagem nós temos aí várias coisas. Nós temos um conhecimento moral, o tempo é curto, o tempo passa, então cuidado com o que você faz, faça boas coisas, né? É uma explicação a respeito do mundo. O mundo é assim mesmo, o mundo é um movimento constante e nós vamos passar. E é uma fonte de inspiração. Olha aí a arte que foi produzida e outras tantas que nós podemos encontrar navegando, por exemplo, na internet. Bem, o conhecimento mítico também tem lá suas características de deuses e seres míticos. A gente, por exemplo, tem o Percy Jackson, um filme que muita gente adora, né? Que retrata um pouco isso, um pouco não, bastante. Tem as narrativas cosmogônicas, que é um exemplo, a narrativa da Bíblia, de Deus criou o céu e a terra, Eva e Adão. Então, o que isso é? São narrativas de ordem mitológica, porque usam exemplos que são tirados do nosso imaginário para fechar ali nossas curiosidades. E de cosmovisão, uma visão de mundo. Sabe esse negócio de cosmovisão? Tem um mito muito interessante que eu acho, que é o mito da origem do fogo entre os índios chavantes, aqui, da nossa cultura brasileira. Diz que é o seguinte, que o animal mais feroz mata era a onça, não é? E por que ela era mais feroz? Ela era mais feroz porque dominava ali o fogo nessa época.
E aí os papagaios tinham muito medo, porque quando queimava, né, para onde eles iam, eles não conseguiam mais viver. Então a onça transmitiu para os papagaios como dominar o fogo. E aí os papagaios, em vez de ficar só sabendo como dominar o fogo, inventaram de roubar esse fogo. E aí eles colocaram as brasas que as onças já tinham dominado em cima da cauda deles e saíram voando. Mas no que saíram voando, o fogo, essas pequenas brasas, teria caído ali nas aldeias. E os indígenas, os homens, teriam dominado essa arte e dali por diante teriam dominado o fogo como uma forma de viver mesmo e socializar toda a sua vida. Veja que é uma história muito curiosa, porque é uma visão de como aquela comunidade indígena, por exemplo, antigamente, teria dominado o fogo. Claro que não foi assim, mas a literatura e a imaginação dominaram e fecharam uma lacuna, porque responderam um problema: como dominou-se o fogo? Percebeu isso? Então, o mito, ele nos traz realmente uma coisa muito interessante. Ele é uma ferramenta para a nossa vida. E funciona, né? Como vocês podem notar, fecha lacunas. Bem, além do mítico, nós temos uma outra forma de conhecimento, que é o conhecimento do senso comum, que é um conhecimento muito disperso, né? Muito fácil de você encontrar. Ele tem algumas características, por exemplo, ele é prático, a aplicabilidade imediata à vida cotidiana. Ele também é informal, porque não se baseia em estudos, né? É subjetivo, depende muito da sensibilidade de cada um, e é tradicional, porque ele vai sendo aí jogado para frente. Olha um conhecimento de senso comum super banal: todo brasileiro gosta de futebol. E não é bem assim. Não tem nenhum estudo que garanta que todo brasileiro goste de futebol. É porque a gente aprendeu isso, né? A gente foi treinado nessa tradição, mas não porque, de fato, todo brasileiro gosta de futebol. Sabe também um outro tipo de conhecimento de senso comum que a gente encontra fácil? Eu até coloquei aqui, ó, nas experiências cotidianas, né? O fogo queima ou que a água molha. São exemplos de conhecimento adquirido pela experiência direta. Quer dizer, senso comum. Eu não precisei fazer estudos. Eu sei que a água molha e que o fogo queima. É óbvio. Mas que tipo de conhecimento é esse? Senso comum, quer dizer, sensibilidade de todo mundo. Qual é o problema? O problema é que nem sempre ele está certo. Por exemplo, quando eu falo assim, a água ferve a 100 graus Celsius, não necessariamente. Dependendo da pressão atmosférica, ela pode ferver, por exemplo, a 97 graus. Claro que eu não vou estar ali medindo sempre, mas já mediram. Não é sempre que a água ferve a 100 graus Celsius. Entendeu? Quer dizer, o senso comum, do jeito que ele nos ajuda, ele também pode colocar a gente ali em maus lençóis. E ele também é fruto de interação social, pessoal. Ou seja, nós não precisamos ter uma base crítica para nos interarmos. A gente, às vezes, é capaz de falar muito bem sobre aquilo que conhecemos muito mal. Não é verdade? Que tipo de conhecimento é esse? É um senso comum. A gente não tem muitos dados, mas consegue falar e, às vezes, até convencer também. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e no próximo vídeo nós vamos retomar essa ideia, mas agora com uma outra forma de conhecimento, conhecimento científico.